Olá, boa tarde, seja muito bem-vindo. Agora pelo horário de Brasília são 14 horas e 15 minutos. Vamos conferir as principais notícias do Brasil e do mundo desta sexta-feira. O presidente Jair Bolsonaro assinou medidas provisórias sobre a modernização do trabalho remoto e proteção de trabalhadores em famílias em situação de calamidade pública. A cerimônia de novas ações no programa Renda e Oportunidade aconteceu hoje no Palácio do Planalto, em Brasília. O governo federal lançou 2 medidas provisórias que devem regulamentar novas formas de trabalho, melhorar a proteção previdenciária e proteger trabalhadores e famílias em situações de calamidade pública. Uma delas propõe modernizar o trabalho remoto e o auxílio alimentação e inclui a possibilidade de adoção do modelo híbrido de trabalho e a contratação com controle de jornada ou por produção. Essa medida define regras em relação ao teletrabalho, o chamado home office, que se intensificou durante a pandemia. A segunda medida provisória, assinada pelo presidente, envolve proteção aos trabalhadores durante estado de calamidade pública, que permite que o setor público busque preservar empregos, empresas e a renda do trabalhador. Os gestores vão poder reduzir a jornada de trabalho e do salário ou suspender temporariamente o contrato de trabalho em acordo com o pagamento do benefício emergencial. O presidente Jair Bolsonaro lembrou das dificuldades enfrentadas na pandemia e dos problemas evitados em relação à economia. As consequências foram realmente não muito boas para a economia, em especial aquilo que mais prejudica a todos, em especial os mais humildes, que é a inflação. Mas mesmo assim, se evitou, em especial através do Ministério da Economia, o desemprego abatesse sobre nós. Lembro que nos anos 2014 e 2015, desconheço a crise daquele momento, mas perdemos 3 milhões de carteira assinada. 2020 ficou no 0 a 0, porque a equipe da economia especial trabalhou com os programas do Pronamp, do BEM e atendendo os mais necessitados. E falando agora de cultura, a cerimônia do Oscar acontece neste domingo, mas Hollywood ainda analisa se deve abordar e como a invasão russa da Ucrânia. A Academia de Cinema também avalia a possibilidade de realizar campanhas de arrecadação de fundos para os ucranianos, ou se vai convidar o presidente Volodymyr Zelensky para falar no evento via chamada de vídeo. Como mostrou a advertência de Leonardo DiCaprio sobre a crise climática, os famosos raramente são tímidos na hora de fazer declarações políticas nos prêmios da Academia, apesar das acusações de hipocrisia que muitas vezes sofrem. Um exemplo de como as estrelas de Hollywood utilizam a plataforma para alcançar os objetivos reais é a campanha de arrecadação de fundos criada pela atriz Mila Kunis, nascida na Ucrânia, e seu marido, Ashton Kutcher. O casal arrecadou $35 milhões para oferecer apoio a refugiados ucranianos em países vizinhos, e ambos elogiam a atuação de Zelensky. Na temporada de premiações em Hollywood, as referências à situação na Ucrânia foram constantes, de manifestações de solidariedade até críticas a Vladimir Putin. Enquanto alguns usam linguagem mais forte, Amy Schumer, uma das apresentadoras do Oscar, provavelmente não vai usar o mesmo tom. Ela declarou recentemente que sugeriu convidar Zelensky a participar via satélite ou gravar uma mensagem. Ainda que a academia não tenha comentado, a ideia parece ter sido rejeitada. E veja só, cientistas de universidades na Holanda encontraram microplásticos na corrente sanguínea humana. Os tipos mais frequentes são de garrafas PET, sacolas de supermercado, isopor e embalagens de alimentos. A pesquisa com os resultados foi publicada na revista Environmental International. Foram coletadas amostras de sangue de 22 doadores anônimos e em 17 delas foram encontradas partículas micro e nanoplásticas. A concentração das partículas equivale a uma colher de chá em 1.000 litros de água. Algumas amostras chegaram a ter 2 ou 3 tipos de plástico. Os microplásticos são onipresentes e estão na água marinha, no esgoto, água doce, comida, no ar e na água potável. Segundo a OMS, os riscos para a saúde ainda são desconhecidos.
Os tipos de plástico encontrados foram o PET, das garrafas plásticas, polietileno, usado em embalagens de alimento, e sacolas de supermercado e polímeros de estireno, no caso isopor. Os pesquisadores também analisaram as amostras para identificar polipropileno, que é usado em embalagens e rótulos de produtos. O desafio agora para os pesquisadores é descobrir como essas partículas se deslocam da corrente sanguínea para os tecidos e órgãos. E chegou a vez do esporte. A Confederação Sul-Americana de Futebol, Conmebol, realizou há pouco, de forma remota, sem a presença de público, os sorteios da Libertadores da América e da Copa Sul-Americana. Os times brasileiros conheceram seus adversários na fase de grupo das competições. Veja só, na Sula, o Cuiabá caiu no grupo B e enfrenta Racing, Melgar e River Plate do Uruguai. O Santos está no grupo C, ao lado do União La Calera, Banfield e Universidade Católica. No grupo D, o São Paulo encara o Jorge Wilstermann, o Ayacucho e o Everton. Na chave E, o Internacional pegará o DIM, o 9 de outubro e o Guaiarenha. O grupo F tem Atlético Goianiense, LDU, Defensa e Justiça e Antofagasta. E a chave G é formada por Ceará, Independente, Deportivo Lagoaíra e Cabadeiro. No grupo H, melhor dizendo, o Fluminense terá como adversários o Júnior, da Colômbia, Oriente Petroleiro e União Santa Fé. Já na Libertadores, o chaveamento ficou assim. Confira aí. Grupo A, com Palmeiras, Emelec, Deportivo Táchira e Independente Petroleiro. Grupo B, com Atlético Paranaense, Libertad, Caracas e The Strongest. Grupo C tem RB Bragantino, Nacional, Vélez Sarsfield e Estudiantes. E o grupo D, clássico mineiro entre Atlético e América, além de Independente Del Valle e Tolima. Grupo E tem o Corinthians revivendo a final contra o Boca Juniors, Deportivo Cali, Always Red do Peru. Grupo F tem Fortaleza contra o River Plate da Argentina, Colo-Colo e Alianza Lima. Grupo H é formado por Flamengo, Universidade Católica, Sporting Cristal e Talleres da Argentina. E agora nós vamos conferir uma matéria sobre superação. Na Colômbia, 7 seleções sul-americanas de futebol disputaram as eliminatórias para a Copa do Mundo para amputados, que será realizada em Istambul, na Turquia, em outubro deste ano. Uruguai, Brasil, Argentina e Colômbia se classificaram para a Copa do Mundo de amputados. A seleção uruguaia terminou invicta no torneio sul-americano, que foi disputado em Puerto Colômbia, na costa caribenha colombiana. Também participaram do torneio classificatório Chile, Peru e Equador. A atacante uruguaia Florencia Núñez, de 22 anos, foi a única mulher do torneio sul-americano. Ela perdeu a perna quando tinha 1 ano e meio devido ao câncer. Aos 2 anos de idade, passou a usar uma prótese e em 2018 começou a jogar futebol com muletas, atividade que mudaria a sua vida para sempre. Foi por causa de um colega que vim para o futebol de amputados e os meus companheiros de equipe mudaram minha vida completamente. Eles me tiraram daquela bolha que eu estava, me fizeram confiar muito mais em mim. O esporte passou a refletir como sou, que não havia nada de errado comigo. O futebol para amputados é jogado entre 2 equipes, cada uma composta por 7 jogadores, 6 deles com uma perna amputada e o goleiro com um braço amputado. O campo mede 60 metros de comprimento por 30 metros de largura e o jogo é disputado em 2 tempos, cada um de 25 minutos, com 10 minutos de descanso. Além disso, no primeiro e no segundo tempo, cada equipe pode pedir uma parada técnica de 1 minuto. A bola é reconhecida pela FIFA e as demais regras são semelhantes às do futebol tradicional. Também classificado para a Copa do Mundo, o colombiano Jesus Moreno enxerga a modalidade para atletas amputados como um exemplo de superação. Eu quero ser visto como uma inspiração para todos. Não há desculpas, as limitações estão na mente. Bacana essa mensagem, né, pessoal? E o fim de semana tem diversos jogos decisivos nos campeonatos estaduais e na Copa do Nordeste. Confira agora a agenda. No sábado tem a segunda partida da semifinal do Campeonato Mineiro entre Atlético Clube e Cruzeiro, às 4h30 da tarde.
No mesmo horário começa a final do Campeonato Goiano com Atlético e Goiás. Também às 4h30 da tarde, decisão do Gauchão, Ipiranga e Grêmio. Às 5h45 da tarde tem semifinal da Copa do Nordeste, Fortaleza e Náutico. Às 6h30 tem Palmeiras e RB Bragantino na semifinal do Paulistão. No domingo tem mais futebol, com São Paulo e Corinthians às 4 da tarde, também pela semifinal do Campeonato Paulista. No mesmo horário, o segundo jogo da semifinal do Cariocão, com Fluminense e Botafogo. Também às 4 da tarde tem semifinal do Campeonato Paranaense, Atlético e Coritiba. Às 6 da tarde tem semifinal Campeonato Mineiro entre Atlético e Caldense. E às 6h30, semifinal da Copa do Nordeste entre Sport e CRB. É isso aí, pessoal. Ficamos por aqui. Muito obrigado pela sua companhia. Boa tarde. Tenha um excelente fim de semana. Grande abraço.